Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Digo isso porque o Chamados a Despertar volta já a ficar visual para vocês na próxima semana. E esses vídeos todos que eu fiz no período que ele se manteve em stand-by vai ser todos enviados para ele, tá bom? Quero agradecer a vocês, sejam vocês muito bem-vindos. Quero agradecer aos meus amigos que me ajudam a minha família, ajudam a mim, Fabiana, Marcelo e Michael, ajuda a família Marins, muita gratidão mesmo do fundo do meu coração e, consequentemente, ajudam este trabalho, né? Muita gratidão mesmo, eu não tenho palavras para agradecer a sua generosidade. Quero agradecer também a você, meu amigo, a você, minha amiga, que me assiste, independente do dia, a hora e o lugar. Muita gratidão mesmo por ter sempre vocês aqui comigo, tá bom? Não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Que o universo, ele dê a todos vocês aquilo que vocês buscam. Estou eu aqui para dar sequência ao assunto, né? Sobre a verdadeira, né, Terra e os continentes ocultos, que para vocês terem uma ideia, né, sobre o tema continentes ocultos, isso não é uma novidade. Por isso que eu disse que isso não é uma coisa nova. E esses professores aí de projeção astral, esses super médiums montados, ricos aí da internet, esse pessoal ganha muito dinheiro, né, escrevendo seus livros e tudo mais, e nunca ninguém falou disso antes. Nunca ninguém falou disso antes. E olha que o tema Hidden Continents é uma coisa que já foi especulado no passado. Sabiam disso? Sempre existe alguns Marcelos Marins aí, ao longo do tempo, questionando, trazendo esse questionamento. E o termo Hidden Continents não é uma novidade. Mas ninguém nunca chegou, digamos, na versão que eu estou trazendo agora. Mas o termo Hidden Continents, isso sempre existiu já, é especulado isso há muito e muito tempo. Para vocês terem uma ideia, ao longo da minha vida eu pude conhecer, eu era da religião dos Mormons, né? E eu conheci muitas pessoas, digamos, ali dentro da religião, pessoas, digamos, de gabarito elevado. O que é isso? São pessoas muito estudadas, pesquisadores americanos, né, que eram professores de faculdade, eram pesquisadores pessoas que viajavam para a Europa, para a África, viajavam para muitos lugares. Eu fui muito direcionado, gente. A minha vida, eu fui muito direcionado a pessoas certas, que souberam conversar comigo, porque eu tendo a minha mediunidade, vendo as coisas que eu via. Então, assim, eu sempre disse para vocês, não é? Que eu sempre fui muito mais ouvidos do que boca. Hoje eu, Marcelo, né, falo para vocês, mas sempre na minha vida eu fui muito mais isso aqui, ó, ouvidos, porque você absorve, né? E conversando com esses americanos, sou muito agradecido demais ao cosmos, universo. Posso pedir um favor, abusando mesmo de você? Eu esqueci o meu tablet, eu preciso dele. Tá lá no criadozinho lá. Pega lá pra mim. Fabiana tá aqui. Vem cá, Fabiana, dê um alô pro pessoal. Oi, gente, tudo Fabiana, quatro bem? olhos, pode aparecer, Só porque eu tô de óculos, você tá né? falando assim, Está né? aqui a nossa guerreira, Fabiana, né? Que eu vou dizer para vocês, é a pessoa que tem dado apoio e suporte a esse trabalho de forma incondicional desde que ele começou, né, Fabiana? É isso aí. É o braço direito do trabalho, né? Estamos juntos.
E aí o que acontece? Eu fui muito agraciado na minha vida por eu ter tido o dom de aprender a língua inglesa de forma muito rápida. E aprendi, né, não só a forma inglesa, mas a forma inglesa, o Old English, né, o Archaic English, que é um inglês um pouquinho mais puxado, que é uma coisa mais antiga, usada, e eu fui direcionado para muitas pessoas na minha vida, americanos, né, que pesquisadores, filhos, netos de pesquisadores, historiadores americanos, que tinham contato com grandes, digamos, institutos nos Estados Unidos, Nova York, e por aí vai. Muita gente que foi realmente direcionada para me ajudar a começar a questionar o mundo, né? Todos são processos na nossa vida. E eu me lembro muito bem de conversar com alguns americanos, né? Pessoal muito culto, pessoal muito estudioso, né? E alguns diziam, né, que, por exemplo, mapas mundi, haviam sido alterados muito de 2.000 anos para cá. E que, digamos assim, mapas. Pessoas que faziam mapas, aquelas pessoas referências, haviam mudados. Ora existiam continentes, ora não existiam mais, ora existiam grandes ilhas, já não existiam mais. Então, assim, eles foram fazendo um upgrade de informações, mas seria um upgrade para empobrecer as informações ao longo do tempo. É aquilo que eu digo para vocês, meus amigos. Tudo aqui é manipulado, tudo é manipulado. Se você pegar, né, eu vou pegar esse pendrive aqui, ó, esse pendrive, e esse pendrive aqui ele deve ter sido fabricado há 1 ano e meio, 2 anos. E se eu pegar esse pendrive, e se eles quiserem, eles trazem algo nesse estilo, e quando for fazer o tal de teste do carbono 14 da nossa ciência moderna, isso aqui pode ser datado, digamos, pela ciência nos testes de 20.000, 50.000 anos atrás. Mas tão novinho assim, eles modificam todo o campo, digamos, celular. Oi, o tablet, ele tá na gaveta lá daquele closet. Sabe a gaveta onde tá as meias? Então, os mapas, ao longo do tempo, vêm sofrendo alterações. Arquivos históricos vêm, ao longo do tempo, sendo modificados por quem? Pelas ramificações das sociedades secretas, ou vou chamá-las de sociedades secretas daqui. E essas sociedades secretas, né, daqui, que são ramificações das originais, tem feito esse trabalho em prol daqueles que mandam, né? Eu vou falar muita coisa hoje, bem interessante, coisas inéditas para vocês. Então, se tem se feito aí, ao longo das décadas e centenas de anos, muitas e muitas e muitas modificações. Eu me lembrei daquele vídeo que uma vez eu coloquei no canal, muitos vídeos já foram tirados, né? Eu tive que privar pelo próprio YouTube por restrições, aonde o Michael Jackson, né? Aí você encosta a porta lá. Aí o Michael Jackson, ele, né, denunciava antes, né? Que quando ele estava rebelde, que os livros históricos, os livros científicos, os livros universitários haviam sido manipulados, haviam sido modificados, né? Então esses artistas, quando eles se dão conta do que é isso que a gente vem falando, né? Eles já sabem, no vídeo de ontem eu disse que eles sabem, chega um momento que eles não são mais inocentes. E aí bate o desespero. Alguns se arrependem e outros não. Os que se arrependem são eliminados, são exterminados. Por exemplo, John Lennon, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse.
Ah, mas ela era uma drogada, ela... Não, mas por que vocês acham que quando há o choque de realidade, eles caem no fundo do poço quando descobrem que tudo é uma mentira? A Lady Gaga começou a soltar a língua nos dentes, eles deram uma prensa nela lá, ela voltou a se comportar. Mas quem se lembra da fase rebelde, onde a Lady Gaga, nesses programas de interview, estava falando demais, ó, falando mais que a boca? Lembram disso? Temos também o Kurt Cobain, né? Eles tentam fazer aparecer as mortes desses artistas algo que você nunca vai desconfiar que aquilo ali houve algo por trás que retirou eles. E quantos cientistas, quantos militares de alto escalão são mortos? E tudo, sempre o modo operacional deles é fazer com que tudo apareça ter sido um suicídio. Tudo é suicídio. Entendeu? Mas na verdade é o modo operacional deles, né? Então, eu tenho trazido para vocês essas informações da forma que eu tenho trazido para vocês, né? Da maneira que eu tenho trazido, eu estou aqui mexendo no meu tablet. Da maneira que eu tenho trazido, é como se eu tivesse, né, ali trazendo a, a definição. Mas sempre, sempre existiram questionadores. E o termo, né? Deixa eu só ver aqui. E o termo. Peraí, meus amigos. O termo, né? Deixa eu só baixar aqui, que meu tablet é uma carroça. Meu tablet é um tablet, velho, fudido. Funciona igual uma carroça, mais lento que uma carroça. Dá até tristeza. De tão ruim que ele é. Vamos, carroção. Vamos aguardar com fé. Que tudo com fé vai salvar. E o que que acontece? Eu tenho trazido nesse trabalho, desde 2016, uma forma de questionamento onde a maior parte dependerá único e exclusivamente de vocês. Deixa eu ver se eu abro a imagem aqui, que eu preciso da imagem. Eu falo, meu tablet, daqui a pouco eu vou para a parede. Até que enfim, meu filho, ô meu pai, ajuda nós. Espera aí, meus amigos. É que eu preciso do modelo. Quero agradecer a nossa amiga Andressa Kaori, que fez o desenho pra gente aí, né? Obrigado a você por ter feito, né, passado de forma mais técnica e de forma mais profissional. Bom, vamos lá. Aí, fechou. Ô filho do cão. Pera aí, pessoal. Aí, agora acho que agora vai. Então ela fez, né, a arte para nós. E essa é a terra, né, pela qual a gente, né, tem abordado aqui. Essa parte aqui é a parte que vocês vivem, né? A lua e o sol. E embaixo a parte que vocês nunca conheceriam. Então tem essa parte aqui que é a parte aonde, né, você acredita ser o planeta em extensão. Eu vou contar algo para vocês e eu quero que vocês ouçam com o seu espírito. Ouçam com o seu espírito. Você assistiu a minha série Miguel o Arcanjo? A série Miguel o Arcanjo foi algo bem forte. Foi o divisor de águas desse trabalho, onde ele impulsionou o trabalho de forma absurda e começou a preparar os meios para começarem a vocês
evoluírem de forma gigantesca nas informações. Se você assistiu a série Miguel Arcanjo, você vai entender perfeitamente este vídeo que eu vou fazer agora, as informações que eu vou passar para vocês. Eu citei na série que o mundo era um mundo que chamaríamos de celestializado, aonde o próprio Jeová andava entre os que estavam ali, os humanos que estavam ali. Eu narro para vocês tudo o que acontecia ali até o momento da queda, influenciada pelos seres da dimensão do espelho e os reptilianos primitivos, aqueles que são os exilados das Pleiades. Pois bem, após a queda, quando o mundo ele era muito maior do que vocês imaginam, que eu disse ontem no vídeo para vocês que a parte maior da Terra e haverá uma união, a Terra será restituída de sua plenitude, porque nada pode passar enquanto não houver a restituição de todas as coisas. E haverá o retorno da outra parte da Terra, que é muito maior do que essa. Isso é muito maior do que essa daqui que eu tenho mostrado para vocês. Ah, Marcela, quando você se refere que ela... Deixa eu brigar com o meu tablet aqui, pessoal. Paciência, por favor. Para ver se você trabalha. Quando eu falo para vocês que ela é muito maior do que essa Terra, eu não estou abordando só isso daqui que vocês, né, acreditam ser, não acreditam mais, né, ser a Terra. Eu falo de tudo isso daqui, ó. Ela é muito maior do que todo esse complexo, somado isso. Então haverá restituição de todas as outras coisas. Eu expliquei o motivo porque houve a separação, fiz o vídeo para vocês. E essa parte ela está regressando, ela está voltando, ela está muito próxima e o seu campo de vibração já tem interferido muito nos habitantes, não só em nós, mas neles também. E hoje eu vou trazer informações inéditas sobre eles para vocês. O que acontece? Quando se houve a queda, a humanidade, que era uma humanidade celestializada. O que é celestial? É algo celestial, celeste, em comunhão com o cosmos. O espaço é o celeste. As coisas celestes são os planetas, as civilizações, né? Isso são as coisas celestes. O celestial, que é aquilo que habita no cosmos, certo? Então, a Terra ela tinha uma característica celestializada e logo os humanos aqui criados por Miguel, quando Miguel, né, ele diz aquela famosa frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não era Deus. Deus, vocês soubessem o que é Jeová, o ser. Jeová jamais olharia para qualquer humano e não perderia tempo em olhar para uma espécie tão deplorável. Mas Jeová, ele dá atenção aos seus arcanjos, que são deturpados, desrespeitados, desonrados pelas crenças religiosas, seus dogmas e tudo isso que eles abordam e colocam de forma infame os arcanjos. Os arcanjos são os guerreiros, eles são a guarda real do grande e todo-poderoso Elohim Jeová, ou Lorde Donovan. E aí o que acontece? Os arcanjos chegam em Jeová e dizem: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, dando uma sugestão a Jeová. Então Miguel, neste momento, quem fala para Jeová, o grande, todo-poderoso Elohim, dando uma sugestão, tipo: grande Elohim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, a dos arcanjos, que é o que? Uma mistura, né? Eles foram criados
baseados na essência da civilização Delta Vegas, que eu já falei para vocês. Então eles têm um aspecto humanizado, mas foram criados, né, pelos Elohims. Então os arcanjos é uma classe de guerreiros que cada Elohim constitui a sua tropa, a sua equipe. E neste momento, os arcanjos, o que eles fazem? Eles dão uma sugestão. E o grande Elohim, ele acata, ele diz, não, tudo bem, façam da forma que vocês disseram, faça a humanidade com as características e aspectos semelhantes a vocês. E assim é feito. E assim é feito. Os arcanjos criam uma humanidade semelhante a eles, e essa humanidade é a humanidade celestializada. Então eles criaram humanos para o complexo de múltiplos mundos, uma humanidade celestial, perfeita. Por que celestial? Em comunhão com as coisas cósmicas. Só que quando há a queda, a humanidade ela cai. A humanidade ela despenca. Vocês me desculpem que eu estou com uma dor de cabeça. Essa noite nós tivemos alguns ataques espirituais à noite em casa, né, Fabiana? Esta noite, quando eu falo essas coisas, o bicho pega do nosso lado. Eu estou numa dor de cabeça que eu estou custando até a manter o raciocínio, né? Mas vamos lá, vou focar para não distorcer o raciocínio. Então, o que acontece? A humanidade, ela cai, caindo do seu status celestial, se tornando uma humanidade corrompida, uma humanidade aonde ela passa a ter atributos mortais, ela passa a ter características totalmente diferentes das características eternas celestiais e passa a ser uma humanidade corrompida. Mas essa primeira humanidade, esses primeiros humanos, foram corrompidos pelos seres da dimensão do espelho e foram corrompidos pelos reptilianos primitivos, são os pleiadianos. Só que com o passar ali da lida, houve-se a formação, né, das 40 sociedades secretas, sendo elas solidificadas, porque já existia. As sociedades secretas, ou o ato de esconder e ocultar e agir em oculto, já começou a existir no mundo celestializado. Só que os arcanjos, sentinelas, eles observavam tudo isso. Eu já expliquei até naquele exemplo de, né, Deus usou o diabo para fazer a sua vontade. Eu já dei esse exemplo para vocês. Então os arcanjos, eles viam isso. Então, digamos que o ato de esconder já começou a existir antes. Mas isso levou o oculto, o esconder, levou à queda, à prática da queda. Então, digamos, as sociedades secretas, elas já existiam ou tiveram um start, um pontapé inicial, lá no mundo celestializado, onde começou a ter o quê? O corrompimento. Só que, quando se caiu o mundo, ele perdeu o seu padrão de vibração, a humanidade. Logo o que aconteceu? Né? Ela se transmutou, passou a ter corpos mortais, corpos diferentes daqueles corpos, eram corpos exaltados, e esses eram corpos mortais e carregados dentro das suas características. As sociedades secretas, elas se solidificaram. Expliquei para vocês em outros vídeos que houve uma separação da Terra, uma parte foi retirada. Já expliquei muitas coisas que vocês vão agora fechar uma ligação com a outra. Pois bem, com o decorrer da humanidade, esta humanidade caída não é humanos como nós aqui. Eles são mais fortes, eles são muito mais inteligentes, possuem poderes psíquicos poderosíssimos, eles possuem um corpo com uma atribuição
muito mais longilínea, com muito mais período de vida. Eles são imunes a doenças, sabiam? Eles são imunes a doenças. Por quê? Porque, embora o corpo tenha caído, só por eles mantêm ainda uma característica genética padrão dos que caíram. Logo, eles são quase que, digamos, deuses em relação ao que nós somos hoje aqui como humanos. Então, eles sempre tiveram corpos perfeitos, que poderíamos dizer que enquanto, um exemplo, você vive no máximo estourando 80 anos, eles podem viver por milhares de anos e são mortais como nós. Só que a sua biologia, ela é muito ainda fiel à biologia daqueles recém-caídos humanos. Eles são altos, fortes, fisicamente, possuem poderes mentais avassaladores, seus corpos são incorrompíveis. O que são corpos incorrompíveis? Eles adoecem, se desgastam. Por exemplo, nós temos uma série de doenças que nós adquirimos com a idade. Por exemplo, nós temos aí doenças que vão avançando, as vistas vão se desgastando, nós temos problemas ósseos, né? Temos problemas nossas veias, temos problemas musculares, problemas em nossos órgãos, e eu vou explicar o porquê disso para vocês. Então, eles não possuem isso, porque a genética deles é algo surreal, porque eles a mantêm fidedigna aos primeiros caídos. Então eles são, digamos, entre aspas, comparados ao nosso padrão, imortais. Eles cultuam os seres da dimensão do espelho e os seres, os reptilianos primitivos. As 40 sociedades secretas existem. Antes, no começo, elas não tinham uma formação tão específica. Eu vou explicar para vocês quando, no momento exato, podemos dizer que as 40 sociedades se firmaram de forma absoluta, como elas são hoje. Por quê? Lá no começo, eles eram divididos em clãs, os clãs deles. E eles tinham as suas formações, porque muito influenciado por seres da dimensão do espelho e por os reptilianos primitivos, sendo os pleiadianos, dando a eles conhecimentos cósmicos. Eles foram destituídos do poder das Pleiades, mas eles possuem o conhecimento. E esses mesmos sabendo manter a sua genética intacta. Só que, com o passar, digamos, do tempo, eles precisavam também de uma forma, além de agradar aos seus deuses, eles precisavam de uma forma de estarem fazendo barganhas com seres extraterrestres, como os pleiadianos primitivos são extraterrestres. Os seres da dimensão do espírito também são extraterrestres, pois estão no outro planeta, no outro mundo, e eles precisavam barganhar. Mas como barganhar? Como obter vantagem de seres extraterrestres e até mesmo de seres dimensionais que eles poderiam atrair nos cultos, digamos, que eles aplicavam no decorrer de sua história, fazendo invocações interdimensionais. O que eles teriam a oferecer, meus amigos? Porque tudo é barganha, é troca. Eles precisavam, então, experimentar algo semelhante ao que os extraterrestres experimentavam, sempre com a humanidade.
serem deuses. A terra no começo, ela sempre foi a mesma coisa. Sabe como era a terra? Não tinha sol, não tinha lua, não tinha chuvas, não tinha frio, não tinha calor. Existia o dia. Existia o dia onde se podia ver as estrelas. Mas como as estrelas? Aquelas que eram permitidas na sua simulação por Jeová e os arcanjos. Não tinha esse céu azul. Mas imagina a luminosidade de um meio-dia e você pudesse contemplar as estrelas. Um céu totalmente inspirador. Isso era a Terra nos seus primórdios. Frio, gelo, calor? Não. Era um ambiente onde não se existia, de uma certa forma, digamos, o que chamaríamos de climas hostis, para ser mais preciso. Não tinha geleiras? Não tinha geleiras. Os mares não eram violentos, os mares não tinham agressividade. As águas elas eram calmas e tranquilas. A agressividade do mar se fez muito quando os leviatãs invadiram os mares, levando a água a ser amaldiçoada. Os mares são amaldiçoados, os rios são amaldiçoados, os lagos são amaldiçoados. A energia deles é de maldição. Quando você entende de uma forma muito espiritual, abrangente. Então, o que acontecia? O mundo parecia ser paradisíaco. Eles tinham, além da longevidade, eles tinham conhecimentos técnicos e matérias-primas para criarem um paraíso. Só que eles precisavam de mais. Precisavam ter o que barganhar. E o que eles fizeram? Eles tiveram ali a inspiração de dividir o mundo em dois. O mundo deles e o mundo da qual aqueles iriam usar como cobaia para adquirir os planos deles. E com isso, com o conhecimento que eles possuíam, com toda a sua vantagem mental, psíquica e também física, eles vêm e começam a criar o que nós chamamos do nosso mundo, ou a modificá-lo. Eles dividiram seu próprio planeta. Essas geleiras, isso tudo é artificial. Foi criado, não, mas foi criado pela natureza, a evolução da Terra. Não, isso foi criado por maquinários. E existe por maquinários. Então, simplesmente, eles fizeram uma divisão onde aqueles que habitassem no outro lado do que realmente é a Terra não conseguiriam sobreviver ao clima extremamente hostil na qual eles estariam, ali dispostos, eles estariam expostos. E assim eles criam uma divisão planetária. Por que nós temos uma faixa, uma camada de gelo espesso, que eles chamam de Antártida, os polos, esse grande gelo gigantesco, que é feito de tudo para esconder da humanidade o que é? Por que bem no meio? Por que bem na divisão central? O nosso planeta, ele possui um disco, um aro energético. Um aro energético. Nosso planeta, ele é como Saturno. Ele possui um anel energético. E eu já expliquei em outros vídeos o porquê existe esse anel energético e qual a sua função aqui. Eu já expliquei. Já está dado isso em outros vídeos ao longo do trabalho. Esse anel energético, eles sabem utilizar o seu campo energético. Por isso houve-se a divisão, justamente a divisão
bem no meio, digamos, do planeta, que poderia ter sido de outra maneira, apenas um pedaço aqui, uma área ali. Não, eles simplesmente utilizaram um anel com a tecnologia e o conhecimento deles, e esse anel mantém estabilizado e controlado, junto com a tecnologia embarcada no que eles fazem, e cria-se esse cinturão de gelo. Esse cinturão que para a humanidade, um humano, é um clima extremo hostil. Então, utilizando-se o anel energético da Terra, eles estabilizam o anel de gelo, o anel que é a divisão entre a parte deles e a parte de cima. Por causa desse anel, mantém-se estabilizado o que é a configuração daqui e o que é a configuração abaixo deles. Então, através desse cinturão de gelo, mas pela estabilização do anel, nós temos um anel, o que eles conseguem com os maquinários e a ciência adquirida deles. Eles conseguem criar uma outra atmosfera com suas particularidades aqui acima. Então, deixa eu pegar aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos, né? Deixa eu ver que virou. Nós temos um anel, como de Saturno, que estabiliza essa faixa de gelo. E esse anel, com a tecnologia deles, eles criam toda uma atmosfera controlável aqui e deixa a deles intacta. Então você percebe, como eu já havia dito para vocês, que eu disse para vocês, gente, planeta Terra não é que mostra aí essas imagens não, nessa bolinha azul não. O planeta Terra ele possui um ar, um disco semelhante ao de Saturno, só que eles nunca vão jamais mostrar. Isso é manipulado. Isso é extremamente manipulado, é segredo. Então, esse anel energético, com conhecimento deles, eles criam e estabilizam. Por isso temos essa faixa de gelo permanente e ali eles deixam apenas um único caminho, que é o caminho que desce para a realidade deles, que é uma outra atmosfera, são outras características, não existe nada de hostilidade para eles. Pois bem, vocês lembram quando eu sempre disse para vocês que a raça humana ela é uma sub-raça? Lembram? Desde 2016 eu falo, olha, a raça humana da Terra ela é uma sub-raça, ela é um subproduto. O que é uma sub-raça? Ela é uma pirataria mal feita. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, você pega um produto original, chique, né? Você pega, por exemplo, um fone aqui, né? Você pega o meu fone, que eu uso aqui no computador. Aí você usa esse fone, que eu uso para ouvir, editar vídeos. Esse fone, ele é um fone, né, de uma marca especial, né? É um fone que não é um fone simples. É um fone mais técnico. Só que existem piratas dele, que não chega nem no modelo de construção, não tem a construção dele, não tem os recursos tecnológicos dele, a qualidade de som, a durabilidade. É algo extremamente muito degradável comparado a ele. É uma cópia pirata, bem mal feita. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. Os humanos daqui, quando eu cansei de dizer que a raça humana era um subproduto, o que eles fizeram? Eles criaram todo o campo acima para vocês, entre aspas, né, entender como mundo e realidade. Com esses equipamentos e por causa desse anel, eles conseguem estipular um tempo, ou seríamos estações,
o tempo. Vocês já repararam que, às vezes, sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, se você tem a minha idade, muitas vezes eles falam assim, nossa, hoje em dia o tempo parece que ele passa muito mais rápido do que no passado. Eu cansei de ouvir a minha avó, tias minhas, senhoras falando, minha mãe. Nossa, quando eu morava em tal lugar, que o Marcelo tinha tipo 4, 5 anos, o tempo ele era diferente, ele era mais lento. E o tempo, hoje, parece que ele é corrido, ele é rápido. Você olha, o tempo está acelerado. E existem também em profecias bíblicas e outras civilizações, e você sabe que Bíblia, tudo isso é manipulação, isso foi criado por eles para manipular os humanos em suas crenças. Esse aí é algo notório. Você pode não perceber, porque o relógio, ele sempre está marcando o mesmo sentido, né? Mas tudo é energia e o seu relógio, ele é um material, né, que pertence a essa realidade, então ele vai se comportar conforme as energias emanadas. Então você não tem a característica, a condição mental e muito menos o seu relógio ele vai se comportar como a energia dos impulsos que eles mandam para cá. Então, realmente, o tempo está acelerado. Como é que nós percebemos? Você percebe por causa do seu espírito. O teu corpo, ele não consegue distinguir essa mudança energética. Assim como o relógio, né? Pô, o relógio está funcionando hoje e agora, como ele estava funcionando há 20, 30 anos atrás. Então ele está se transformando, ele está trabalhando da mesma maneira, contando os segundos, né, contando os minutos e contando as horas, e sempre naquele impulso, né? Então, você, né, algumas pessoas não conseguem entender porque elas falam, pô, mas está funcionando da mesma maneira. Como que o tempo está acelerado se as horas são as mesmas? Porque pela limitação do teu corpo, pela limitação, porque o seu corpo pertence a essa realidade, você não consegue distinguir isso. Então, o seu espírito consegue perceber as mudanças ou as anomalias de frequência energética. Então, quando você percebe essa mudança, é o seu espírito que sentiu a mudança, porque o teu corpo não contém condições. Então, por isso, às vezes você fala, nossa, mas parece que esse ano está mais rápido que o ano passado. Não, ele está, entre aspas, tecnicamente fluindo da mesma maneira, com segundos, minutos e horas, como estava o ano passado, 2, 5, 10 anos atrás. É porque tanto ele quanto o teu corpo trabalham e vivem aqui. Eles pertencem a essa realidade, mas o seu espírito não é daqui. Então o seu espírito ele sente a mudança, as oscilações energéticas. Então por isso nossos avós, nossos pais, até mesmo nós temos a sensação, às vezes, que hoje, nossa, o dia está rápido, ou esse mês está corrido, ou os anos estão acelerados, porque sim, isso está acontecendo de verdade. Mas o seu corpo, os materiais que são daqui não percebem, porque estão trabalhando conforme o que está fluindo energeticamente deles. Mas o seu espírito capta isso e ele tem esse discernimento, ele sabe definir isso. Então, como tudo se estabiliza, meus amigos? Marcelo, como tudo se estabiliza dessa maneira? Há essa divisão absoluta entre o mundo deles, né, e o nosso mundo. Se tudo é o mesmo planeta, sim, isso justamente acontece por uma coisa que eles sempre esconderam. Fala para uma pessoa que a Terra tem um anel energético idêntico a Saturno. Os caras vão rir de sua cara, cientista,
qualquer um. Cara, anel, cadê o anel? Nós olha para o céu, a gente olha para o céu. Que anel? Ninguém, a ciência, ninguém nunca falou. Você é louco, filho, você é maluco, você é demente, você está falando uma coisa, uma asneira. É isso que eles querem. Esconder. Esconder. Porque se esse anel for destruído, entra em colapso tudo. Tudo entra em colapso. Porque é justamente o anel da Terra que faz com que se estabilize, né, essa divisão de gelo, que isso daqui chega a ser maior que um continente. Essa divisão ela é tão espessa, é um cinturão tão, digamos, rústico, que ela chega a ser maior do que um continente. E ela está estabilizada, justamente bem bonitinha, assim, e consegue fazer aqui existir em uma frequência e aqui em outra frequência, justamente por causa do anel energético, que nunca em momento algum na história da Terra isso seria admitido. Então, através dos conhecimentos deles, da ciência deles, eles conseguem distinguir ou separar e criar dois mundos em um só, acima do cinturão, um mundo com uma natureza específica, com toda digamos, uma vibração, e o deles é outra coisa totalmente diferente. Imagina, o deles tem mares? Tem. Só que os mares deles não têm ondas. Os mares deles não têm animais hostis. Lá não reside morte. Sabiam? Lá no deles não reside a morte. A morte não existe para eles, eles têm pavor da morte. Porque mais cedo ou mais tarde, eles vão deixar de existir aqui. Então, o que acontece? Era de forma natural para tudo ser assim. Porque isso, o mundo caído, uma vez eu vi como era o mundo recém-caído. E o mundo recém-caído, ele era como o paraíso. O mundo recém-caído, ele lembrava um paraíso para nós mortais. Uma coisa onde todos gostariam de viver e habitar eternamente. Mas eles se dividiram e criaram seus planos. Porque aonde nós vivemos, digamos, na lei da justiça, éramos para termos corpos perfeitos. Não era para existir doença, porque embora caído, a grande criação de Miguel era invulnerável. Somos criação, entre aspas, a humanidade, na sua essência, dos grandes arcanjos. Os corpos são invulneráveis. Não se corrompem como os nossos. Só que a ambição, a mesma ambição que fez com que os humanos caíssem do estado celestial para o estado mortal, a ambição, a ganância, levou eles a dividirem esse mundo, porque conhecimento eles possuíam. E eles, geneticamente, com auxílio dos pleiadianos, eles criaram a primeira variação da humanidade. Aquela que viveria acima do cinturão de gelo. A que seria manipulada.
Embora eles trabalhassem para corromper e destruir a genética criada pelos arcanjos, que é a genética deles, os mesmos saberiam que seria um longo processo até desgastar essa genética, até levar essa genética a um estado sendo corrompida ao ponto que chegássemos ao estado deplorável que somos nós hoje. Eles iriam manipular a história para nós, nos criariam heróis, nos criariam super-heróis. Muitas lendas antigas de grandes supostas civilizações viajantes eram eles vindo aqui. A humanidade já estava deplorada. Os corpos já eram corrompidos. Uma das coisas que eles deram à humanidade é o álcool. Criaram o álcool e fizeram o homem se embebedar, porque o álcool é um veneno para o corpo humano. Fizeram com que os homens aprendessem a usar substâncias em seus corpos, para que essas substâncias viessem a degradar, a destruir os homens em si e a corrompê-los ainda mais. Vocês não sabem, mas por muitas e muitas fases a humanidade passou por ciclos vacinais, onde eles traziam as vacinas e vacinavam a humanidade para corromper e adaptá-la à atmosfera, ao mundo na qual eles haviam criado. Eles vinham de lá, em seus veículos, em seus equipamentos extremamente modernos e evoluídos, que muitos aí chamam e confundem por carruagem de fogo, porque eles viajam na energia da luz. As embarcações deles, eles utilizam luz. Luz. Eles trabalham a luz. Então eles conseguem simplesmente, como nesses filmes holográficos que eu disse no vídeo de ontem, eles fazem de tudo para que a realidade deles seja uma fantasia para nós. Eles viajam em barcas de luz, barcas, igual aquela barca viking, aquela barca dos parquinhos. Eles viajam em barcas de luz. Eles sabem trabalhar a luz. Eles sabem manipular a energia e o estado da luz, the light. Então eles conseguem andar pela luz. Quantas vezes eles se transformaram nas lendas aqui? Thor, Odin, no passado. Quantas visitas eles não fizeram aqui? Eram os grandes deuses do passado. Eles vinham. Os grandes ídolos da Grécia, dos gregos, os seus deuses. Aqueles pseudos deuses eram os humanos. E é assim como nós deveríamos ser, se não tivessem sido tão egoístas e dividido o planeta e criado uma divisão zoológica e começassem a destruir a sua própria natureza, a sua própria genética. Quantos e quantas lendas de super-homens e super-mulheres andaram no passado da humanidade e eram retratados e relatados como deuses. Eram eles. Vou chamá-los de nossos irmãos rebeldes, que vinham no seu estado natural e pleno e se passavam por deuses, manipulando aqueles que eles criaram nesse recinto. Eles vinham no passado, eles traziam o que chamaríamos de vacinas.
substâncias para que a humanidade continuasse usufruindo, bebidas propositalmente criadas para eles, para irem destruindo esta humanidade. Trouxeram climas, criaram o clima, justamente esse cinturão energético do planeta, que estabiliza tudo isso, a divisão de mundos. Criaram climas onde as pessoas sofriam com frio, calor, fome. Os corpos corrompidos adoeceriam, mas a doença traria o sofrimento. Os humanos, eles são, o que eu poderíamos dizer, muito próximos de alienígenas, porque esses super-humanos que eu falei para vocês de uma forma subliminar, em 2016 me perguntaram se existia alguma raça humana superior a nós. Eu dizia, existe os super-humanos. Quem aí é de 2016? Quando eu fiz um vídeo, se eu não me engano, em agosto ou setembro de 2016, e eu fiz um vídeo chamado Os Super-Humanos, que não existe mais um chamado a despertar esse vídeo. Lembram do vídeo Os Super-Humanos? Eu estava dando um indício de quem são os super-humanos. São eles. Super-humanos são eles. Uma das coisas que eu sempre digo para vocês, os alienígenas, eles são frios. Sabe esse sentimentalismo que nós temos? Isso não existe no cosmos, no universo. Toda essa forma sentimental, eles induziram essa humanidade a ser assim. E não hesitaram em colocar coisas para te induzir ainda mais o sentimentalismo e o seu apego. Me perguntaram ontem, existem animais? Não existe animais no universo, como as pessoas aqui deduzem, não existem animais lá. Miguel, nunca, digamos de uma certa forma, depois do mundo caído, existiam seres que poderíamos chamar de animais celestes, mas com outros propósitos. Mas quando se caiu, o mundo caiu só com a humanidade. Então, animais não existem. Ah, cachorro, gato, isso não existe lá. Isso foi até uma união com seres da dimensão do espelho para ajudar a humilhar, para ajudar a zombar dos seres cósmicos, que assim como Kiras, o canídeo disse, se você quer ver os seres cósmicos no espaço, olhe aos animais. Os animais representam os seres cósmicos. Quando Kiras me disse isso, ele me disse mais coisas. Ele me disse que a humanidade humilhava os seres cósmicos, que a humanidade zombava de sua existência, que todos os animais que aqui do mundo caído era uma forma deplorável de zombar das características e formas dos seres cósmicos criados pelos grandes deuses no espaço. E que aquilo era uma ofensa para eles. Mas a humanidade não sabia no que estava metida. Então eles fazem, nossos irmãos fazem esta humanidade zombar dos seres cósmicos na sua forma de animais. Aqui os animais, eles são colocados como inferiores ao homem. O homem os caça, os mata, os come, judiam deles. Quando não se apegam a eles, há muito mais que outros humanos. E nós devemos entender o lado humano, porque todo o mistério de nossa existência está carregado no lado humano da humanidade. Nós nunca
entenderemos a existência de tudo enquanto nós não entendermos a nós mesmos. Por isso o trabalho que eu faço de meditações, o despertar de consciência cósmica. Esses nossos irmãos criaram doenças, vírus, bactérias, para corromper cada vez mais os corpos. E a grande indústria dos remédios, a indústria do filme, da televisão, da animação, a indústria do entretenimento é justamente para fazer com que o homem se torne idiota, idiotizado, descrente, incrédulo e nunca questione. Pois as religiões foram criadas por eles, porque eles são servos dos reptilianos primitivos. E os reptilianos primitivos, eles mandam. Na série que eu fiz sobre o governo oculto, eu dizia para vocês que eles eram uma espécie de humanos diferente, mas que eles serviam e cultuavam os alienígenas. Porque eles acreditam que os alienígenas, com os seus conhecimentos, podem dar a eles a longevidade, a eternidade da existência. Então, o que eles criaram aqui é um mundo vazio, um mundo de sofrimento. Sofrimento dentro das famílias, sofrimento com doenças, sofrimento com desespero, medo, insegurança, seja no trabalho familiar, emocional. Eles controlam a humanidade através das grandes mídias. Eles testam a humanidade nos grandes testes de lucidez que eu tanto falei para vocês, para ver até onde a humanidade ela pode estar oferecendo algum tipo de ameaça a eles quando o despertar consciente pode acontecer. Todas as religiões é feita, criada, trabalhada, administrada para, digamos, controlar a humanidade. É por isso que eu digo para vocês, o cigarro, a bebida, as drogas, a carne, isso não faz sentido para pessoas em conexão com a espiritualidade do universo. Não faz sentido algum. Se vocês pudessem ir aonde eles estão, vocês veriam que o mundo deles, que era para ser o nosso mundo, é algo totalmente diferente. Eles parecem habitar em outro planeta. As tragédias climáticas são eles que controlam. Eles determinam quando vai chover, quando vai ter tal estação, quando vai atrasar tal estação. Eles determinam se terá um período mais seco, mais frio, tudo é determinado por eles. Eles determinam quem será os líderes, os governantes mundiais. E os governantes mundiais deverão cumprir aquilo que eles exigem. As sociedades secretas deles, baseadas nos códigos nas quais eles possuem, determinam as pseudos ou as genéricas sociedades secretas que sempre existiram aqui, como trabalhar, como agir. Então, tudo é interligado por eles, o controle é total, é absoluto sobre tudo o que aqui existe. Tudo o que eles querem é ser deuses. Por que todo o sofrimento causado a esta humanidade? Porque todo o ectoplasma, em todos os sentidos, até os animais ectoplasmam. Tudo aqui é ectoplasma.
É a grande oferenda aos seus deuses reptilianos, seus deuses pleiadianos. Aos seres da dimensão do espelho, eles oferecem as crianças. Eles oferecem as crianças. Por isso, existe cada vez mais a sensualização das crianças, a sexualização das crianças. Por isso as grandes mídias têm trabalhado com afinco para sensualizar as crianças, para agradar os seres da dimensão do espelho, na qual eles oferecem essas crianças a eles, aos reptilianos e outros seres. Eles oferecem o ectoplasma, porque a queda do mundo, ela aconteceu no mundo celestializado, na terra celestializada. Lembram da série Miguel o Arcanjo? Por causa do sacrifício. Eu narrei para vocês. Eu contei para vocês. A barganha é o sacrifício. E o sacrifício, ele vem de várias maneiras. Ele veste cada diferentes faces e vestimentas. Ele se veste de maneiras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Eles possuem seus sentinelas. Os tão conhecidos homens de preto, Men in Black, são sentinelas deles. Os homens de preto são androides, são robôs. E os homens de pretos são sentinelas deles que vêm aqui para impor aos grandes governantes aquilo que deve ser feito. Então agora você entende, numa concepção espiritual, o que é isso? Por que este mundo dividido? Por que que o mundo deles é uma coisa e o nosso é outra? Por que que muitas vezes eles viajam para cá, hoje não tanto mais, mas no passado eram os nossos deuses da antiguidade? Thor, Odin, Apolo, os deuses do Olimpo, supremos seres acima da humanidade, aquela resistência, aquela força, éramos para ser iguais a eles. Mas eles se colocaram privilegiados e começaram a criar uma sub-raça, uma subvariante da raça deles. Nós aqui somos descendentes deles. Nossos corpos é uma subvariação, uma sub-raça do que eles são, porque eles se mantêm fiéis aos humanos da queda. Eles possuem ali a genética perfeita. Nosso céu, eles manipulam o nosso tempo. Eles podem simplesmente manipular nossos céus. Eles nos controlam pela mídia, em geral. Eles nos controlam biologicamente pela ciência. Eles nos controlam mentalmente também pela ciência e a cultura. E nos dominam de forma massacrante pela religião e a fé. O domínio é total. É por isso que os passos do despertar de consciência cósmica exigem uma mudança absurda justamente para sair dos domínios deles. Para sair dos domínios deles.
Espero que com esse vídeo vocês tenham entendido ainda mais aonde nós estamos e por que tudo isso se mantém intacto através da tecnologia deles, que nós nunca teremos. Uma amiga fez um comentário no YouTube bem pertinente. O mundo deles é o mundo dos Jetsons. E o nosso mundo é o mundo dos Flintstones. Lembram que os Jetsons e os Flintstones são do mesmo estúdio criador. Só que o criador de ambos os desenhos criou os Flintstones na Idade da Pedra e os Jetsons no futuro. É isso mesmo. O mundo deles, comparado ao nosso, comparado a esses dois desenhos, o mundo deles é o mundo dos Jetsons e nós somos o mundo dos Simpsons. E assim, por causa do anel, que nunca será admitido aqui, eles conseguem, com a ciência e todo o conhecimento deles, manipular e dividir esse mundo. Pare, pense, reflita e analise, meus amigos. Assista esse vídeo umas 3 vezes. Se for preciso, eu faço a parte 3. Mas eu acho que vocês já entenderam. E todo o meu trabalho é interligado com essas informações. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Que o cosmos e o universo esteja sempre aí com todos vocês. Gratidão imensa e fiquem todos em paz. Tchau, tchau.